Como o Espiritismo entende, como o Espiritismo vê o aborto? Tudo bem ou não? Como é que o Espiritismo entende o aborto? Bom, vamos separar aqui. Tem o aborto natural, né? Aquele que acontece sem o desejo da família, né? Então a pessoa expele o feto por algum defeito de formação, por alguma patologia. Esse zero problema, absolutamente natural. Mas e o aborto provocado? Esse é complicado. Como é que o Espiritismo vê isso aí? O Espiritismo diz não ao aborto provocado. E aí, de novo, é difícil, porque tem toda uma corrente, uma visão que acha que sim, acha que não, acha que a mulher tem direito ao seu corpo ou não, né? O Espiritismo entende que aquele corpo que está ali sendo formado, a partir do momento onde há a união óvulo-espermatozoide, onde há a fecundação do óvulo, ele vira um ovo, e ele começa a se dividir, a partir daquele momento há a união do espírito com a matéria, com o corpo. A partir daquele momento o espírito está ligado ao ventre da mãe, naquele embriãozinho minúsculo que começa a se formar ali. Então ali já há vida, segundo o Espiritismo. E por que o Espiritismo fala não ao aborto? Vamos tentar entender isso melhor. Minha interpretação. Vamos pegar a história da humanidade? A humanidade, ao longo de milhares de anos, o que fez? Violência. Nós, imperfeitos como somos, éramos ainda mais imperfeitos. Se nós estamos reencarnando, éramos nós que estávamos aqui na época de Roma Antiga, da Grécia Antiga, na época de Cristo, na Idade Média, as barbaridades da Idade Média, nas guerras mundiais agora. Éramos nós que estávamos reencarnando, eu e você, tá certo? E como é que foi a história da humanidade durante esse período todo? Só barbaridade, só violência. Nós invadíamos a aldeia vizinha, nós prendíamos as pessoas lá, nós estuprávamos as pessoas lá, nós escravizávamos aquelas pessoas e nós assassinávamos aquelas pessoas. Ou não? Não é essa a história da humanidade? Desde os nativos aqui da América até o povo no Egito, os nórdicos, toda parte. A Europa foi um banho de sangue na história inteira dela e aqui não foi diferente. Então, se somos nós que estamos encarnando e nós fizemos esse monte de barbaridades, seguramente nós temos muitos desafetos. Muita gente que se sentiu vilipendiada, se sentiu agredida por alguma ação nossa. Sem falar de guerras, podemos falar de relacionamento comercial. Nós éramos sócios de um cara, passamos o pé no cara, roubamos o cara ficou na miséria, morreu na prisão. Ou isso não aconteceu na história da humanidade, ou isso não acontece hoje em dia. Claro que acontece. Nessas situações, um é prejudicado, o outro prejudicou. Esse prejudicado odeia o que prejudicou. Isso se chama obsessão. Um obsessor não é nada mais que isso. É alguém que tem raiva, que tem ódio de alguém que ele acha que atrapalhou sua vida, que tomou proveito e deixou ele na miséria. Vamos pegar a escravidão. Né? Você acha que um pai de família gostaria do senhor de engenho que separou seus filhos, que estuprou sua mulher? Você acha? Claro que não. Obsessão. Ora, se essa é a história da humanidade, se não é uma história linda, mas é uma história cheia de dificuldades, o que acontece? Nós precisamos nos reconciliar com as pessoas que nós machucamos e nós precisamos nos reconciliar com as pessoas que nos machucaram também. Por isso que nós encarnamos. A gente encarna para tentar resolver esse monte de pendências. Frequentemente o que acontece? Nós encarnamos na mesma família com um desafeto nosso, com alguém que nós prejudicamos muito, ou com alguém que nos prejudicou muito. Por isso que nas famílias não há só harmonia. Você gosta de um, não gosta de outro, você se dá bem com um, não se dá bem com o outro. Sabe aquele parente seu que você, não sei por que você não vai com a cara dele? Está explicado agora. E o que tudo isso tem a ver com o aborto? Tem a ver que é o seguinte, depois de muito vai e volta, briga, um sacaneia outro ao longo de encarnações, chega uma hora que talvez a espiritualidade consiga convencer essas pessoas a encarnarem juntos. Então, digamos, por exemplo, sei lá, em 1812, duas pessoas eram sócios, um sacaneou o outro, roubou todo o dinheiro do outro, deixou esse aqui na miséria, e aí além disso casou com a esposa desse cara. Então roubou a mulher dele, e roubou o dinheiro dele, esse cara morreu na prisão, super doente, odiando esse que roubou a esposa, que roubou o dinheiro, e odiando a esposa também porque o traiu no raciocínio ali. O que a espiritualidade faz? Vamos trazer esses três juntos, vamos trazer esse que perdeu tudo, como filho desse casal. Então, topa. Depois de muita conversa, muito convencimento, quem sabe a espiritualidade consegue que os três topem voltar juntos como uma família. Veja, não é um convencimento tranquilo, porque há muito ódio na relação. Mas depois de muita conversa, talvez eles compreendam que é do interesse deles refazer a relação em harmonia e amor. Só que o que acontece? Na hora que os dois estão aqui encarnados, e esse aqui vai reencarnar como filho desse aqui na gravidez, esse casal interrompe a gravidez, provoca o aborto. Ou seja, aquele que já se sentia sacaneado a vida toda, que se sentiu traído a vida toda, mais uma vez se sente como? Traído. Você acha que ele vai ficar bem? Claro que não. Vai falar, tá vendo? Eu falei pra vocês, esses caras não são confiáveis, esses caras são extremamente sacanas, blá, 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 e volta toda aquela animosidade forte ali. Então você deixou de aproveitar uma oportunidade linda, que seria a da reconciliação, ou o começo da reconciliação. Não seria uma relação fácil, mas necessária. E ao longo do tempo as arestas seriam aparadas, eles voltariam a se amar e a viver bem, como todos precisamos fazer. Você acabou com essa oportunidade por conta do aborto. E quem é o responsável pelo aborto? A mulher, claro. A mulher? Não apenas. Claro que a mulher, a mãe que está grávida, é responsável, mas também é responsável
O pai, casado ou não casado, não importa. Também os pais da menina se toparam esse aborto. Também o aborteiro, o médico, a enfermeira, a amiga, quem pagou, todo mundo está envolvido na história. A responsabilidade é de todos ali. E acho que o grande problema é justamente esse, deixar passar uma oportunidade ótima que estava dada ali. Então, se você já cometeu aborto, se está pensando em cometer aborto, entenda uma coisa, tudo tem solução, nada é problema. Nós temos a reencarnação, nós temos a eternidade para arrumar a nossa casa. Mas é de nosso interesse que as coisas vão bem, que a gente retire as arestas, apare as arestas, retire as animosidades e vivamos